E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui é o professor Eurípedes. Então, nós vamos falar aqui sobre as referências das citações que você vai colocar no meio do seu texto. É quando você vai começar a digitar, ou seja, você começou o seu texto, no primeiro parágrafo você já fez uma referência, tá? Puxando uma citação, ela deve constar também lá naquela referência final do seu texto. Tá certo? Mas vamos verificar essas indicações no meio do seu texto. Então, o que acontece? Para você editar um texto, para você criar um artigo, fazer dentro do seu TCC, né? Você fazer lá sua monografia, você fazer uma tese, você começar a trabalhar com a parte de doutorado, o que acontece? Você precisa ter material. Então, o que é a parte da referência? Ele é um elemento obrigatório, tá bom, galera? Você precisa expor essas referências, porque de onde você tirou, tá? Tá lá um trabalho de caráter acadêmico e essas fontes, elas são importantíssimas para quê? Para identificar as informações. Isso aqui eu estou falando quando você começa a colocar isso no meio do texto. Então, lembrar de citação direta, citação indireta, são essas referências que precisam estar lá naquela parte final, quando você termina de editar tudinho, você vai colocar referências, tem que estar de acordo com o que você colocou no seu texto, beleza? Então vamos lá dentro das referências. Então veja bem, você vai começar a digitar o seu texto, beleza? Você vai começar a digitar o seu texto. De repente você abre com isso aqui, ó. Você abre lá o seu parágrafo, né? E você coloca segundo França 2007. Veja que você já está puxando aqui de quem, né, você fez a determinada pesquisa para um determinado assunto que você vai desenvolver no seu texto. Então, você começou o seu texto assim, tá certo? Então, você já fez uma referência. E essa referência, pessoal, ela deve ter destaque naquela final lá, naquela última parte do papel, né, que eu falei sobre referências bibliográficas. Olha lá. Porque se não estiver, por exemplo, segundo França 2007, bom, beleza. Então ele fez segundo França 2007, mas será que ele colocou naquela referência lá embaixo? A fonte dele está lá embaixo? Tá. Olha lá. França, Júnia Lessa, tá vendo? Então 2007. Então, opa, achei, é o Manual de Normatização e Publicações Técnicas Científicas. Tá certo, pessoal? Lembrando que deve constar também lá naquelas referências finais. Professor, existe um outro jeito de eu começar o texto e colocar essa referência no final? Tem. Olha essa parte de baixo aqui. Nessa parte de baixo, você pode notar que aconteceu o inverso, né? Você começou a digitar o seu texto, começou a digitar o texto, embora lá embaixo, no final, você fez uma referência. Tá certo? De quem que refere-se ao assunto que você está abordando no momento. Ah, mas eu tenho que estar colocando isso toda hora, referência. Não necessariamente. Veja bem, quando existe uma necessidade, quando você estiver digitando, você vai sentir essa necessidade de expor essa referência. Por cada parágrafo, né? Seu parágrafo, de repente, ele tem lá 30 linhas, você fez uma referência lá em cima. O próximo tem 10 linhas, você fez uma segunda referência. Tá bom? Então, ele vai constar isso aí para você. Tranquilo, pessoal? Então, a referência são aquelas citações que devem constar no seu texto, mas lá no finalzinho, lá naquelas referências finais. Tá certo? Estou mostrando aqui para vocês, só fazer um apanhado geral das nossas aulas, tá? Então, bora lá. E dentro dessas referências, galera, o que vai acontecer? Ele tem um outro nome que vocês vão ouvir muito, que chama-se autor-data. Tá? Autor-data é esses círculos pretos aí, né, com a setinha apontando quem são esses autores. Você está identificando ele. Você está mostrando dentro do seu trabalho de onde você tirou essa fonte. Então, isso que se chama autor-data. Quando você ouvir esse nome, então você já vai estar sabendo. Tranquilo? Então, vamos seguir comigo. E aí, nós vamos entrar agora nas citações. Caramba, hein? Citação nada mais são, pessoal, que aquelas palavras que não são suas, aqueles itens que vocês tiram do texto,
tá certo? Aquele fragmento, aquela parte da frase que você tirou de um determinado livro. Então, aquilo ali, galera, você não pode falar que é seu, tá? Não pode falar que é seu. Por quê? Porque ele é uma menção no texto de uma informação que você extraiu de uma fonte que você consultou, tá bom? Então, essas citações elas podem ser textuais direta, livres indireta, tá? Ou citação da citação. Nós vamos ver cada uma delas aqui, tá bom? Então, de repente, você diz assim, de acordo com... Lembra lá do primeiro que a gente falou? Daquela referência, que lá foi uma citação, né? Do slide anterior que a gente passou para vocês. Então, vamos verificar aqui quais são essas citações e como é que nós vamos trabalhar isso dentro do nosso texto. Então, bora lá. Dentro do nosso texto, você tem lá citações diretas no texto. A citação direta no texto, pessoal, é aquela transcrição exata das palavras. É a compreensão textual. É aquela que você vai tirar do jeito que o autor disse e vai colocar lá no seu trabalho, no seu TCC, tá? Lembrando que, se for até 3 linhas, tem aquela camaradagem, né? Você abre aspas, coloca lá a citação, pode ser no meio do seu texto, lá do seu desenvolvimento, só que você tem que identificar de quem que são essas palavras. Passou de 3 linhas, aí nós vamos usar um outro recurso, tá bom? Nós vamos usar um outro recurso. Aí tem aquela parte de você diagramar, né, de você configurar o seu papel, da esquerda para a direita vai ter 4, a fonte vai ser 10 e tal. Passando de 3 linhas, tá? Aqui nós vamos falar de 2 linhas. Então, olha só essa parte aqui. Você tem lá, a monografia é o produto final, beleza? Então, você percebe aqui que esta citação que está, ela foi mais de 3 linhas, 2 linhas, como é que é? Aqui, nesse caso, ele está só com 2 linhas. Aí você colocou no meio do seu texto do jeito que está aqui. Tá? Você identificou lá a obra, né? Ou o autor, o ano. E pode colocar também o número da página. Tranquilo? Aqui você fez certinho. Tá bom? Então, isso aqui é uma citação direta que está no seu texto. Só 2 linhas. Você colocou lá no meio do seu texto, identifica. Agora, tem a diferença se passar de 3 linhas, né? Vamos ver como é que ficou isso aqui. Então, essas citações diretas que a gente está falando agora, que a gente vai explicar, é aquela que vai passar de quantas linhas? Passou de 3, né? Aquelas diretas com 4 linhas ou mais, então elas devem ter o seu destaque. Então, vamos observar aqui, ó. Olha esse exemplo aqui. Aí o cidadão colocou lá, né? No Brasil, para se criar uma lei, beleza, de acordo com a Carta Magna. Aí, o que ele fez? Para identificar isso aqui, passou de quantas linhas? Passou de mais de 3 linhas. Aí ele fez um recuo da esquerda para a direita 4 centímetros, tá bom? Ele manteve ali o tamanho, ele abriu o tamanho da fonte 10 e colocou espaçamento simples. Quando você coloca espaçamento 1,5, basta você dar 2 enter, ele vai dar um espaço certinho. Aqui cabe uma ressalva. Algumas instituições pedem para que vocês mantenham o e-mail até na citação direta do recuo de 4 centímetros. Outras instituições pedem que você mantenha o espaçamento entre linhas simples. Entenderam? Aí cabe você verificar como é que está as regras, tá certo, galera? Nesse caso aqui ele manteve, né, o recuo de 4 centímetros, porém, nesse caso aqui, abreviou para o espaçamento entre linhas simples, tá certo, galera? E aqui, olha só que coisa interessante, você tem que identificar no final o autor, né, o ano ou a página, porque isso aqui, galera, lembra lá da anterior que eu falei? Você identificou o autor do jeito que ele diz. Aqui também está de acordo com o artigo 61 da Carta Magna. Então, ele não copiou, ele não inventou essas palavras, ele copiou conforme está nesta Carta Magna. Entenderam, galera? Então, vamos seguir comigo aqui. Continuando. Aí, você pode também fazer uma modificação, porque lá no anterior ele fez a identificação embaixo, não foi? Aqui ele já fez a indicação antes
né? Ele fez a indicação antes da citação, então a citação está lá embaixo, ó. O que pesquisar, é só que ele colocou antes, aqui você pode fazer também. É por critérios e condições apresentados de maneira sintética, como afirma, aí colocou lá o autor, o ano e a página. E embaixo, olha lá, colocou os 2 pontos, e embaixo ele já fez a citação desse autor. Ou seja, as palavras são deste autor. O mesmo era lá da Carta Magna, só que a citação colocada foi bem no rodapé, né? Foi bem embaixo. Tranquilo isso aqui para vocês? Só para você poder entender como é que você vai estar colocando, isso aqui já são as citações, tá? Como é que você vai estar colocando essas citações? Tranquilo? Então vamos comigo aqui. E agora vamos para as citações livres, né? Aquelas citações indiretas. O que é isso? Você vai ter que explicar o que o autor está dizendo, tá? É quando o pensamento é de quem? É do autor, quando ele está sendo transcrito. Em outras palavras, é a parte da paráfrase, né? Ou seja, está lá ó, explicando o que o autor está dizendo. A famosa paráfrase da fofoca. Lembra que eu disse aqui anteriormente? Você vai sempre falar assim, ó, o fulano disse assim, o ciclano disse... Então, você está usando as palavras do fulano dentro da sua boca, né? Então, é o que acontece nas citações livres. E aqui nós temos um exemplo, né? Olha lá. Cervo e Bervian, 2002, indicam que um bom apontamento deve ser preciso e não deixar dúvidas sobre a sua significação para ser reconhecido no tempo. Então, observem que aqui esse verbozinho indicar, ou seja, o verbo indicar está na terceira pessoa, né? Indicam, quem indica? Eles. Quem que são eles? Cervo e Bervian. Entenderam? Aí, esse verbo está dizendo que já não é mais as palavras do Cervo e do Bervian. É uma citação livre, é indireta, que você está explicando o que esses dois autores queriam dizer sobre esse fragmento aqui da frase. Entenderam, pessoal? Então, isso aqui nós chamamos de citações livres, tá? Indiretas, o qual você está explicando o que o Cervo e o Bervian estavam querendo apontar. Tá certo? Então, é a explicação do autor. Lembrando que você tem que identificar, mas não fuja, né? Lembra daquele detalhe? Isso aqui é igual aquelas fofocas, né? O fulano disse, ciclano disse, não vai aumentar a ponta aqui não, tá bom? Não aumente, apenas faça aquilo que lhe é competente. Está fazendo a sua pesquisa, está fazendo as suas referências, está citando, então tem que tomar muito cuidado. Então, isso aqui é uma parte da citação livre, tá certo, galera? Vamos lá comigo. E aqui nós temos as citações das citações. Ué, professor, tem isso? Tem. É o tal do APUD, né? Professor, o que é o tal do APUD? É o seguinte, de repente você está lá, né, lendo a obra. Aí nessa obra você quer citar uma citação dessa obra. Tá certo? Você quer pegar a citação daquela obra para colocar na sua. Aí nós chamamos de APUD. Por isso que chama... O que é o APUD, professor? É citado por... Então, segundo citado por, aí você vai ter que identificar. Olha só como é que você vai fazer isso aqui. Ou seja, você vai indicar o autor ou a autora da citação e depois o livro que você identificou esta citação. Como é que ficaria isso? Olha só essa parte aqui que interessante. Você tem ali, né, um projeto interdisciplinar e tal. Aqui você tem a autora da citação, que é a Ivani Fazenda. Então, você foi lá, essa é a parte da citação, tá certo? Você foi lá e vai colocar lá no seu trabalho. Você vai colocar no seu trabalho. Alguns autores, com relação à parte dos TCCs, falam que você também deve identificar de onde que você tirou essa citação. Tá certo? De onde que você tirou essa citação? Por isso que diz assim, ó, APUD, citado por, né? Então, esse APUD está dizendo que essa fala da Ivani, ela veio deste livro aqui, ó, né? Fonseca, 2012, página 105. Entendeu? Então, recapitulando, você está fazendo o seu trabalho. Aí você viu o livro lá do Fonseca. Dentro do livro do Fonseca, você viu uma citação da Ivani, achou interessante.
Então, você vai estar fazendo a citação da citação. O que é a citação da citação? Você está citando, dentro da sua obra, daquilo que você está fazendo, a Ivani. Mas essa citação você pegou de onde? Ah, eu peguei lá do livro do Fonseca, 2012 e tal. Entenderam? E aqui, galera, a segunda parte, se você observar, você vai ver que tem lá também, olha lá, segundo Ivani Fazenda, olha que ele abriu entre aspas, digitou novamente e colocou no final, porque, olha só, ele colocou no final a PUD Fonseca 2012, página tal. Entenderam? Você pode fazer igual está no primeiro, tá? Você pode fazer igual está no primeiro, ou pode fazer igual está no segundo, que ele indicou, segundo Ivani, conforme Ivani, de acordo com Ivani, percebe? Você pode utilizar essas palavras. E ele identificou de onde que saiu essa citação. Então, você fez uma citação, tá? Lá do livro do Fonseca. De onde que foi isso? Citado por, quem que citou isso? Foi lá do livro do Fonseca. Entenderam agora? Com cuidado. Pause o vídeo, retome essa explicação, tá? Você vai entender o que eu estou falando. Qual que você preferiria? A primeira parte ou a segunda, onde está escrito ali, ó, segundo Ivani? O que você acha mais conveniente? Né? Então, vamos seguir comigo aqui. Isso aqui nós chamamos de citações, tá? Bora lá. E seguindo agora com o famoso Weiqiao, né? Tchau, pessoal. Weiqiao. O que significa o termo Weiqiao? Pessoal, esse aqui ele tem um significado de que a obra tem mais de um autor, acima de 3, tá? Então, por exemplo, você tem aqui, né? Manual da Contabilidade Societária. Quantos autores tem aqui? 1, 2, 3, 4. Aí lá no meio do seu texto, você quer fazer uma referência, suponhamos. Você quer fazer uma indicação disso aqui. Então, o que vai acontecer? Você vai colocar igual tá aqui, ó. Martins, tá bom? Martins, Eliseu, porque tem ordem alfabética, né? Aqui parece, ó. Eu preferiria fazer na ordem alfabética. Então, você tem lá Ariovaldo, o A tá primeiro, depois a letra E, só que ele começou de baixo para cima, parece, né? Mas tudo bem, aí vai de acordo com o que você achar mais conveniente. Aí ele colocou assim, ó, Martins, Eliseu Weiqiao, 2013, aí ele começou a escrever. Entendeu? Esse Weiqiao, você não vai, se você fosse colocar Martins, Eliseu, Santos, Ariovaldo, qual que é o outro? Gelbeck, Ernesto, já pensou se tiver que colocar isso tudo? Então, o que acontece? Esse Weiqiao significa que a obra que você está fazendo uma referência, ela tem mais de 3 autores. Ela tem mais de 3 autores. Passou de 3 autores, você pode fazer isso aqui, ó, Martins, Weiqiao, segundo as informações, né, da ABNT. Tá? Então, você pode colocar isso aqui. Você está lembrado lá? Segunda Fazenda, segundo Ivanildo, não sei o que, só tem ela de autor e tal. A pessoa fez a referência com relação ao que ela estava indicando. Aqui não. Aqui, o Weiqiao, toda vez que você ouvir esse nome, lembra, tem mais de 3 autores. Aí você poderá colocar. Tá certo? Vocês estão lembrados que quando você for fazer, você for colocar essa referência lá embaixo, tá? Quando você for colocar a referência, aí você vai colocar também os autores, tá certo? Você vai colocar os autores fazendo a referência do livro. Lembrando que o título do livro, você vai colocar ele em negrito, tá certo? Lá nas suas referências. Tranquilo, pessoal? Então, nós terminamos por aqui falando sobre referências e citações. Professor, então tudo é citação? Só que você põe na sua cabeça a referência, ela precisa entrar lá na sua cuca, de que ela é importante na hora que você for colocar no meio do seu texto. Isso aqui, pessoal, eu estou explicando, quando você vai colocar no meio do seu texto. Tá? O primeiro parágrafo, fiz uma referência, ótimo, beleza. Então, retome o vídeo, pause ele e refaça o seu estudo.
Tranquilo até aí? Aqui foi só essa dica bem rápida para que você pudesse entender a citação utilizando a referência, e aí você vai desenvolvendo todo o seu conteúdo do TCC, tá bom? Um abraço!